teve que montar a internet de novo. Estou em outro ambiente. Mas hoje a gente vai ler Atos. Eu ainda estou meia rouca, tá? Hoje a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Estamos aqui lendo vossa trajetória, Jesus, através de vossos discípulos, da palavra da vivência, Deus. Nós que não te conhecemos pessoalmente na época em que estava em carne viva aqui na terra, com um corpo físico, mas que te conhecemos, te respeitamos e amamos cada vez mais, porque o Reverendo Moon nos explica tudo o que aconteceu e como o Senhor doou suas duas bênçãos. O Senhor viu como Adão deveria ter realizado as 3 bênçãos: crescer, multiplicar e dominar, encontrar sua Eva. Mas o Senhor renunciou, porque o povo ficou contra o Senhor. E o Senhor doou essa grande bênção, renunciando a sua vida, em prol de todos daquela época, e perdoou em prol de nós. Por favor, permita que as pessoas, todas nós, possamos compreender vossas palavras, que o Senhor nos inspire com inteligência espiritual para falar o que o Senhor deseja, e não nossa vontade, e não nossa interpretação. Te pedimos que possa abençoar, Pai, as duas Coreias, Norte e Sul, para que esses países irmãos se tornem unidas em uma só Coreia perante Deus. Te pedimos também que o Senhor possa estar com os Estados Unidos, para que os irmãos peregrinos se despertem e possam influenciar os irmãos religiosos para ter o mesmo espírito do início, o louvor e a força da fé que tinham para libertar os Estados Unidos dessa manada, Pai, de coisas que está acontecendo. Nós sabemos que não é da tua vontade que o jovem se perca, que vá para drogas, não é da vossa vontade que o jovem se desvie, nem que as famílias se acabem. Então, por favor, levanta o espírito peregrino dos primeiros irmãos da América, para que eles voltem a trabalhar dentro do coração das pessoas e elas respeitem a instituição família, respeite, Pai, as pessoas como todos os irmãos perante vós. Por favor, desperta eles, Senhor. E aqui no Brasil, toma posse de nossa nação. O Senhor tem profecias há muitos anos atrás, até hoje, profecias que aqui seria o celeiro do mundo. O Senhor abençoou essa terra por isso. Por favor, meu Pai, permita que possa todas as autoridades, desde as federais até a estadual, fortificar o anjo da guarda bom, para que eles possam influenciá-lo, para eles cumprir a missão de estar naquela posição que é proteger a nação brasileira, proteger a democracia, proteger o povo brasileiro e sua instituição, sua Constituição Federal. Por favor, levanta esses irmãos justos e torna eles bons compatriotas, bons cidadãos do Brasil, para que realize isso. Também todas as Forças Armadas, desde as federais até estaduais, estás com elas, Senhor. Os protege o justo que ali estão e coloca ele em plantidão para que proteja a nossa nação, o nosso povo e nossa soberania. Te entrego essa nação brasileira e que o Senhor guie cada autoridade pelo poder e vossa proteção, para que aconteça sempre, Pai, os vossos desejos, que é sempre o bem de todos. Te pedimos, te agradecemos. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Ficou a marquinha aqui o tempo todo, ela vai e volta. Eu sei que agora é tarde, que não vai ter ninguém, mas não tem problema não. Eu vou ler e amanhã vocês veem. Esse é pela segunda-feira, né? Hoje é terça, dia 26. Mas eu vou ler hoje e amanhã eu leio de hoje. Eu estou lendo de ontem para amanhã eu leio de hoje. Vamos lá? Vamos lá ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu posso dizer só Atos, porque você já sabe que é dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 1. E quando eles falavam ao povo, o sacerdote e o capitão do templo, tinha policiais no templo, e os saduceus vieram a ele, muito irritado, porque ensinava ao povo e pregava através de Jesus a ressurreição dos mortos. Gente, não é do morto que é morto fisicamente, não. Todo mundo, desde a queda, estava morto perante Deus. Ele estava ensinando a se ressuscitar. Se a gente lê, quando a gente chegar em Coríntios, eu explico melhor. Lembra que Jesus disse para o discípulo, deixe que os mortos enterrem seu morto. Aquele carregava a rede, estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E o pai dele estava morto fisicamente. Então, há 2 tipos de morte. E essa morte que Jesus estava pregando é a morte espiritual, que é muito mais importante que a morte física, ok?
E lançaram mão deles e colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram acerca da palavra, em número de homens, eram 5.000 homens. Só nesse testemunho, ele conquistou do lado de Deus 5.000 homens de várias religiões. E aconteceu o quê? Que no dia seguinte, seus governadores, anciões e escribas, o governador, seu governador dos judeus, os anciões e os escribas, olhe bem, os religiosos da época, e Anás, que era um sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre, todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E, pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes, do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, do modo que ele foi curado, sejam do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificasse e a quem Deus ressuscitou dentre dos mortos, por este homem que está em pé, que era Pedro, diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós. Os edificaram que foi posto na cabeça da esquina, mas Deus deixou ele como na cabeça da esquina, né? Ou seja, virou pedra central. Ok? E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro em nome dados aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, só Jesus pode salvar, né? Era isso, quando houver a segunda vinda, vai ser do mesmo jeito. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, perceberam que eles eram homens iletrados, ou seja, analfabetos, ignorantes, e se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram admirados da maneira dele falar, porque sabiam que ele não tinha estudo, só podia ser pelo poder do Espírito Santo. Contemplando o homem que fora curado em pé com ele, nada podiam fazer. Olha bem, eles não podiam fazer nada com o homem, né? Ou matar, ou fazer coisa alguma. Então eles ordenaram que saísse do conselho e deliberaram entre si. Eles saíram e eles ficaram lá deliberando. E dizendo: o que fazer a este homem? Porque certamente um milagre notável, quer dizer, ele sabia que era milagre por Jesus. Olhe bem que ele sabia. Dizer que matou por ignorância já nem pega, né? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifestado a todos que habitam em Jerusalém, não podemos negá-lo. Não tinha como negar, o homem era cego de nascença. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemos para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome e nem nesse homem, ou seja, em nome de Jesus, né? Então, olha bem, eles queriam ameaçar os discípulos para eles não falar mais em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, sim, aí ele chama, desculpa, e chamando-os, ordenando-lhe que de modo algum falassem mais nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram: a ele julgai vós se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus? Quer dizer, é um homem justo, que você agora não julga mais do que a Deus, né? Porque Deus considerou e deu Jesus como filho, o justo e perfeito. Primeira bênção. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E depois de ameaçá-lo, aí eles disseram que não ia, né? Depois de ameaçá-los, deixaram ir, achando nada para castigá-lo por causa do povo. Porque todos os homens glorificavam a Deus pelo acontecido. Ou seja, tinha 5.000 homens lá fora louvando a Deus pelo acontecimento desse milagre. Então eles não puderam machucar, né? Não puderam fazer nada, porque as pessoas que tinham se convertido estavam ali fora. Porque o homem que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, não era uma criança, não era uma coisa disfarçada, o homem existia e todos conheciam ele, que era aleijado, não podia andar, né? E solto eles foram para, quando eles foram soltos,
foram para a companhia dos seus e encontraram todos os príncipes e sacerdotes e anciões e lhe contaram tudo que os príncipes, os sacerdotes e os anciões disseram. Quando o povo, que já tinha sido convertido, viu Pedro contar toda a história que a gente já leu lá em cima, que eles ameaçaram, mandaram falar, mas ele disse que não podia falar, então olha o que acontece. E ouvindo eles, os 5.000, isto, levantaram a voz a Deus unânime, começaram a orar unânime, todos juntos, e disseram: Senhor, essa é a oração dos cristãos novos. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. E que pela boca do Teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfureceria e o povo imaginaria coisas vãs. E né? Imaginaram, né? O rei da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente ele se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungisse não só de Herodes, mas de Posto Pilatos, com os gentis e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho determina antes para ser feito. Concede, Senhor, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para que cure e para que os sinais maravilhosos sejam feitos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. E tendo eles orado, olha, tá vendo que era uma oração? E tendo eles orado, em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e cheios de ousadia. Ou seja, em vez de ser só eles, agora também os novos receberam a fé e a oração tão linda que eles fizeram para proteger os apóstolos, que era Pedro e João. Deus concedeu também a ele a dom do Espírito Santo. A multidão dos que criam era só um em coração, todos eles estavam unidos. O que falta nas igrejas é a sinceridade, o amor próximo, o sacrifício e se unir em um só desejo de fazer o que o Messias manda, não o que os líderes mandam, porque os líderes aí que mataram Jesus e perseguiram os seus discípulos. É entender que o líder está ali para administrar a palavra e não para você ser escravo deles. E a multidão dos que creiam era só um coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. O comunismo usa isso, mas eles tinham em comum, mas eles não foram obrigados a dar, nem foram tomados, dava de coração. Se não for de coração, Deus não pode aceitar. Então, quando ele está tomando as terras do povo, as coisas do povo, isso está causando dor no coração de Deus e está ferindo as leis celestes. E em grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terra ou casa vendiam e traziam os valores e depositavam as coisas que foram vendidas e depositavam aos pés dos apóstolos e distribuía a cada homem segundo a sua necessidade. Não era tudo igual, cada um recebia o que estava precisando. Não era em comum, né? Porque cada um são diferentes. José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que sendo trazido filho da consolação, levita, dos pais de Chipre, possuía a terra e vendeu e trouxe e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele vivia de comum, mas dava de coração. Ninguém obrigava, ninguém tomava a casa dos outros não, tá? Comum, e cada um recebia aquilo que precisava. E não era coisa assim, não, vai lá, toma e faz miséria e pega um carro novo, vende a terra dos outros para comprar. Não era assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, e a Bíblia está aí para explicar. É necessário que a gente faça segundo as palavras de Deus. Hoje nós estamos vivendo na segunda vinda do Messias. Temos que viver conhecendo a verdade, os segredos que existem, né? Para poder verdadeiramente encontrar. Eu ainda estou um pouco doente, viu, gente? Por isso que eu estou com a cara meio batida. Encontrar o Senhor de pé, como diz, né? Está diante de Deus, de pé, perante o Senhor. Certo? O Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a Eva. Ok? Vamos orar para terminar? Amanhã vocês encontram. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco, fazendo com que nossas orações cheguem até vós. Por favor, Senhor, permita que todas as pessoas que vão assistir agora ou depois ou amanhã possam receber vossa proteção e bênção e o seu discernimento para entender vossas palavras, que não são minhas, são palavras dos discípulos de Jesus.
a quem entregou a vida em amor a nós, para que nós possamos, Pai, praticar todos os dias o ensinamento dele, como ele disse, quem crer nele pratica a palavra dele. E assim nós podemos chegar na segunda vinda do Messias, reconhecer ele e ser reconhecido por eles. Permita que toda a comunidade sagrada dos Pais Celestiais reviva o Espírito da verdade dentro de si. Comece a viver como irmãos, com sinceridade e lealdade, sem explorar, sem tirar, sem pedir ou chantagear os outros emocionalmente, Pai. Que esse poder eles não possam ter sobre os vossos filhos, mas o poder de educar, de evoluir, de dar palavra, de explicar, de mostrar discernimento e de levar o Senhor para a casa de cada um deles, para que todas as casas sejam uma extensão de uma igreja, para que o Senhor possa habitar com essas pessoas, Senhor, que é o vosso desejo. Que o poder vosso dos verdadeiros pais esteja com cada um, para que renasça como espiritualmente, nascer de novo através da segunda vinda do Messias, através do vosso matrimônio sagrado. Te peço que o Senhor abençoe todos que vão assistir agora e abençoe e proteja nossas crianças, nossos bebês, principalmente as criancinhas, Pai, e os bebês que estão sofrendo, estão sendo raptados. Que a vossa mão, Pai, os vossos anjos celestes, aquele exército poderoso que o Senhor tem, espalhe sobre as crianças para que elas tenham chance de chegar à segunda vinda. Acorda os pais e as mães para que cuide verdadeiramente do vosso filho. Não deixe mais, Pai, os demônios tomarem posse de vossas crianças, para que elas tenham chance no futuro de conhecer os céus. Te peço que proteja e guie todos nós e nos dê sabedoria para agir e proteja nossas autoridades dentro do vosso padrão de vossa justiça e de vossa verdade e todos os nossos irmãos de forças armadas, seja ela federal, estadual ou municipal. Te entrego esse dia em vossa mão que passou e esse que está iniciando, para que seja vosso, que o Senhor comande segundo o vosso desejo e determinação. Te agradeço e agradeço as pessoas que irão assistir. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adieu. Muito obrigada. Até amanhã. Que os corações de vocês estejam todos conectados com aquela mesma fé que Pedro deu e servindo e pregando a verdade da palavra de Deus, não dos outros. Né? Então é necessário nós conhecermos a Bíblia por isso. Uma boa noite. Que o Pai Celestiais e o Espírito Santo Substancial estejam com cada um de nós. Bom dia, né? Desculpa. 00:35. Bom dia.